Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como o apoio chinês à invasão russa da Ucrânia pode conduzir o mundo a um novo conflito global. Neste domingo, 2 de junho, durante uma visita surpresa a Singapura no âmbito de uma reunião internacional de defesa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o apoio da China à invasão russa da Ucrânia prolongará aquele conflito, podendo mesmo aproximar o mundo de um novo conflito global de proporções terríveis. Segundo Zelensky, a China, apesar de se declarar neutra, está apoiando ativamente a Rússia, atuando também como um importante aliado propagandístico ao defender uma alegada solução para a guerra, que não envolve a retirada das forças russas de ocupação das áreas ucranianas invadidas. Mas como a China está efetivamente apoiando a invasão russa e como esse alegado apoio pode conduzir o mundo a um conflito global? Uma das primeiras consequências da invasão russa da Ucrânia foi o fim progressivo dos acordos comerciais bilionários entre a Rússia e a Europa. Durante quase 2 décadas, Putin assinou com diversos países europeus uma longa série de acordos envolvendo a venda de gás russo. Acordos que garantiam receitas mensais de vários bilhões de dólares para os cofres de Putin, aumentando perigosamente a dependência energética de muitos países europeus, como era o caso da Alemanha. Mas agora, 2 anos e 3 meses depois do início da guerra, as compras europeias de gás russo se reduziram para praticamente zero, obrigando a Rússia a procurar outros parceiros para financiar a sua guerra, como foi o caso do Brasil, que em 2023 se converteu no maior importador mundial de diesel russo. E, principalmente a China, com um apetite praticamente insaciável por fontes baratas de energia para alimentar a sua gigantesca indústria. Com os mercados europeus fechados, a Rússia foi obrigada a se voltar para a China, que, mesmo comprando gás russo com descontos de mais de 40%, é o suficiente para financiar parte da guerra de Putin na Ucrânia. Zelensky também acusa a China de apoiar a Rússia a nível diplomático ao não se posicionar firmemente contra a guerra. Oficialmente, a China é um país neutro e, oficialmente, os chineses pedem o fim da guerra. No entanto, em mais de 2 anos de guerra, em nenhum momento a China pediu para a Rússia se retirar dos territórios ucranianos que invadiu e ocupou, com os chineses se limitando apenas a pedir negociações de paz, deixando subentendido que a China apoia a anexação russa de territórios ucranianos, e que o fim daquela guerra só será possível se a Ucrânia aceitar perder partes importantes do seu território. Muitas dessas acusações também são feitas por aliados ucranianos, como é o caso dos Estados Unidos, que acusam os chineses de venderem para a Rússia peças e equipamentos que Putin usa para produzir armas avançadas como aviões e mísseis. Não há, por enquanto, nenhuma evidência de que armas chinesas estão sendo usadas pela Rússia na guerra. O máximo que foi possível ver até agora foram alguns veículos chineses em mãos russas, mas não em número suficiente para justificar a alegação de um apoio material chinês à invasão russa. Portanto, daquilo que se pode avaliar até agora, a China realmente não está fornecendo armas, veículos e munições para a Rússia. Mas, como referi, segundo a Ucrânia e os Estados Unidos, a China está vendendo peças que permitem à Rússia fabricar armas altamente letais. Ou seja, a China, além de financiar a invasão russa através da compra de gás, estaria fornecendo armas para a Rússia de forma indireta, por meio de peças e equipamentos, para não atrair sanções da Europa e dos Estados Unidos. Para muitos analistas, o isolamento da Rússia do resto da Europa, como consequência da guerra, está sendo altamente lucrativo para a China, que está conseguindo adquirir enormes quantidades de gás russo a preços muito baixos, além de também vender itens e equipamentos avançados para a Rússia usar na fabricação de armas. Por isso, para esses analistas, a China é a maior interessada em uma guerra longa na Ucrânia, pois enquanto essa guerra decorrer, o gás russo, barato e abundante, continuará fluindo para as indústrias chinesas, e peças e equipamentos avançados chineses continuarão fluindo dessas fábricas em direção à Rússia. Uma via que, como podemos ver, é duplamente lucrativa para a China.
Segundo a Ucrânia, os Estados Unidos e outros aliados importantes como Reino Unido e França, a China é hoje o único país com poder para colocar um fim na invasão russa da Ucrânia, bastando para isso que os chineses se posicionem firmemente contra a ocupação ilegal russa dos territórios ucranianos e que reduzam ou parem de comercializar bens e matérias-primas russas. Mas, como fica bem óbvio, isso não interessa nada à China, que prefere continuar lucrando com uma guerra sem nenhum fim à vista. Ainda segundo Zelensky, todo esse apoio chinês à Rússia serve para perpetuar o conflito, criando as condições para a escalada da guerra através do envolvimento direto de outras nações, como parece prestes a acontecer, com países como França, Polônia e países bálticos defendendo o envio de tropas europeias para a Ucrânia. A recente decisão tomada pela maior parte dos aliados ucranianos, que permitiram o emprego das suas armas contra alvos militares russos dentro da Rússia, também contribui para aumentar perigosamente o risco de escalada desse conflito.